quero convidar os irmãos para estarem abrindo a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. A carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. Hebreus, capítulo 10, de 23 a 25. E o texto nos diz o seguinte: Hebreus 10, de 23 a 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse trecho é o trecho que nos fala sobre a perseverança na fé. Meus amados, há muitas ocasiões, e você mesmo passa por isso, eu também tenho, os meus momentos de desânimo na fé, ao longo da minha caminhada cristã, desde quando eu me converti aos 13 anos de idade, fui chamado ao ministério aos 15 anos. E desde esse momento da minha caminhada, hoje já estou com 49, faço 50 no ano que vem, se Deus permitir. Durante todos esses anos, eu tive momentos de altos e baixos na minha fé. Mas eu tive a bênção de nunca ter abandonado de vez a igreja. Mas, ainda que não estivesse fora da igreja em momento algum desde a minha conversão, ainda assim, mesmo na igreja e até mesmo na condição de pastor auxiliar da Igreja Congregacional de Vila Paraíso, teve ocasiões em que eu também estava ali pela minha condição de pastor, mas que o meu desejo, o meu coração era não estar na igreja naquele momento. Devido a várias fases da nossa vida. E muitas pessoas, quando chegam nas fases de baixa na fé, acabam de verdade abandonando a igreja e vão experimentar o mundo ali fora. E vão ali fora começar a querer ter experiências que possam afastá-lo de Deus para que ele pudesse então aproveitar a vida na perspectiva de quem está fazendo essa atitude. E aqui vai uma resposta que a Bíblia dá para aquele que deseja servir a Deus. Se você realmente está com o seu coração entregue ao Senhor, o Senhor quer que você entregue o seu coração por inteiro. Entenda o que eu estou dizendo. O nosso compromisso de fé, de acordo com a vontade do Senhor, tem que ser um compromisso de fé em que a nossa entrega seja total. E isso é a mínima resposta que nós podemos oferecer a alguém que entregou a sua vida completamente em nosso favor. Porque você sabe, Jesus não se entregou pela metade. O sacrifício de Cristo na cruz atesta que o amor de Deus por nós era um amor de entrega total, de entrega completa, sem reservas. E então nós percebemos que a única resposta que nós podemos apresentar a Ele é uma resposta em mesmo nível, como Jesus disse, que o nosso amor a Deus deve ser o amor de toda a mente, de todo o coração, de toda a alma, de toda a vida. Então você pode se perguntar, então, se eu entrego o meu coração pela metade,
o que na verdade está acontecendo com a minha vida no reino espiritual. Eu digo para você, se o seu coração não está entregue por inteiro, isso quer dizer que o seu coração não foi entregue a Jesus. Porque se você se entregou pela metade, você não se entregou. Se você não se apresenta a Deus por inteiro, você, na verdade, não se apresentou. Deus quer tudo de nós. Isso não quer dizer que se eu passo por um momento de baixa na minha vida espiritual, quer dizer então que Deus vai me abandonar porque eu o abandonei. Deus sonda o nosso coração e Deus sabe o quanto nós de fato temos um coração entregue a Ele ou coração capengando, cocheando entre dois pensamentos, entre duas atitudes, entre dois sentimentos. Na sua vida de fé, como na minha vida de fé, nem todos os dias nós vamos nos achar ou nos sentir como super paladinos da fé cristã. Vai ter dias em que você vai acordar, vai se olhar no espelho e não vai reconhecer sequer que você é cristão. Eu já tive momentos assim. Mas o mais importante é o nível de compromisso que você tem e o nível de interesse que você tem para que você esteja ajustando a sua vida para que dentro em breve, o mais rápido possível, quando o Espírito Santo te incomoda, quando ele apita no seu coração e apita a falta, você então consegue se recolher à sua insignificância. Você pode simplesmente fechar os seus olhos, falar com Deus, quem sabe orar de madrugada, quem sabe chorar em oração, no seu canto de oração, no seu momento até de angústia, mas você pede perdão a Deus, você se coloca diante do Senhor e você se esforça para perseverar na fé. É o que o texto fala para a gente. Vamos meditar nessa noite sobre a fidelidade de Deus e a nossa perseverança na fé. É interessante essa palavra perseverança, porque nem sempre a gente consegue entender o significado da palavra perseverança. Ora, perseverar não significa insistir. Quando você insiste, você está agindo por teimosia. Você está agindo por ser cabeça dura. Você está agindo teimosamente porque você não consegue alargar os horizontes mentais para enxergar que existe um outro caminho, uma nova saída. Então você fica bitolado, você fica fechado. E quando você fica bitolado, quando você fica bitolada, você se fecha até mesmo para a atuação do Espírito Santo. E agora você talvez vai entender quando Jesus disse, quando ele comparou a nossa mente, a nossa fé, como aquele que não coloca vinho novo em odres velhos. Um odre é uma pele de um animal de pequeno porte, que ele é morto naturalmente, ele é desencarnado e fica aquela pele por fora, corta-se então os lugares das patas, corta-se a cabeça, costura-se tudo e deixa apenas uma abertura, para que naquela abertura se colocasse o líquido, e era o tipo de recipiente que se usava no primeiro século, na época de Cristo. Imagina o mau cheiro que ficava ali. Mas você colocava água, você colocava vinho, e o odre velho é o odre já usado por muito tempo.
já está com a pele do animal completamente ressecada, onde se perde a elasticidade. E um vinho novo é o vinho que ainda está fermentando. É o vinho recentemente feito e ainda está em processo de fermentação natural. Então, é claro, se você pega um vinho novo, ainda em estágio de fermentação, coloca no outro velho que já perdeu a elasticidade, o outro vai se romper. O outro novo, quando você coloca o vinho novo, ele tem ainda elasticidade. E quando o vinho fermenta ali dentro, ele vai se expandindo. E você preserva o vinho e você preserva o odre. O que Jesus quis dizer é o seguinte: a sua mente não pode estar bitolada, não pode estar fechada, sem elasticidade alguma, como o odre velho. Mas a sua mente precisa estar aberta para novos horizontes, como o odre novo, que consegue se expandir para preservar o vinho novo que está dentro dele. Então, o que nós podemos perceber aqui é que assim como Deus é fiel para manter a sua fidelidade, Ele requer de nós também firmeza e a mente aberta para que possamos manter a nossa fé de tal maneira que a gente consiga perseverar e não insistir teimosamente numa atitude que não nos leva à vitória, que não nos leva ao tipo de resultado que desejamos ter. Isso é lição para a sua vida, para qualquer situação de sua vida. Seja no campo profissional, seja no campo familiar, no campo emocional, seja no campo do próprio trabalho eclesiástico, no trabalho da igreja, em todas as áreas da sua vida, se você tiver uma mente elástica, uma mente aberta para novos horizontes, para novas perspectivas, claro, as perspectivas que Deus vai te levar a andar, que Deus vai te abrir o horizonte, você vai conseguir perseverar. Porque você perseverar significa você manter-se no foco final. Você vai adaptar a caminhada, você vai adaptar os passos, você vai adaptar o jeito de você alcançar o objetivo. Mas você não perde o foco, porque quando você persevera, você está olhando para o foco, e ainda que vá mudando a perspectiva da caminhada, você chega no final. Então o segredo aqui não é insistir, mas é perseverar. O segredo aqui é você se adaptar às circunstâncias, mas mantendo a fé firme naquele que te chamou, naquele que te salvou. E é interessante como o próprio Deus nos deu exemplo disso. Perseverando no seu amor pela humanidade. Agindo primeiro através de uma família. Abraão surge dali uma família, uma linhagem. Essa linhagem se transforma numa nação. Essa nação nos traz o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador. E através da ação do Messias, o mundo inteiro é alcançado e até mesmo nós hoje somos abençoados pela vida do Senhor Jesus. Deus foi perseverando, mudando o seu modo de agir, mas mantendo-se no foco de recuperar a humanidade perdida desde o Éden, daquele fatídico dia do pecado de Adão e Eva. E esse tipo de perseverança é um compromisso que Deus requer de nós. Observe aqui, no versículo 23 que nós já lemos. Guardemos firme a confissão da esperança,
sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. É interessante que o texto se refere aqui a manter firme a confissão de esperança. Hoje, no culto da manhã, nós ouvimos aqui o pastor Eleazar Duarte falando sobre como está o coração de muitos lá em Santa Catarina, especialmente de muitas crianças. Falou da opressão espiritual que existe naquele lugar. Falou dos desafios missionários naquela localidade. E eu não me esqueço da expressão que ele usou, para que estivéssemos orando, quem sabe indo lá para ajudar a resgatar a esperança da mente daquelas crianças. Você já parou para pensar que a mente infantil, diante de catástrofes enormes, sem a esperança de Cristo brilhando no seu coração, pulsando no seu coração, você já imaginou o que é uma criança sem esperança, sem alegria, sem perspectiva de vida? Porque a única realidade que essa criança conhece é a realidade esfacelada ao seu redor. Eu quero dizer para você, meu querido, é que diante dos desafios da nossa vida, nós temos que buscar em Deus forças para termos o compromisso de manter a nossa esperança viva em nosso coração. Esse é um instrumento que aquele que não conhece o Senhor Jesus não tem. Quem não conhece o Senhor Jesus não tem a esperança de uma vida eterna, de uma vida melhor, pulsando no seu coração. Mas nós somos diferentes deles, porque nós temos Cristo em nosso coração. Diante das nossas perdas, nós podemos olhar para Cristo, nos manter perseverantes neste compromisso, porque sem manter a fé firme, inabalável no seu coração, é um compromisso consciente. O texto fala isso. Guardemos firme a confissão da esperança. O verbo guardar aqui é um verbo que está sendo conjugado no imperativo. É um verbo que está sendo apresentado da seguinte maneira: você precisa guardar, ou seja, é uma ordem que você recebe. Se é uma ordem, é porque você entende a ordem e você obedece a ordem conscientemente. Não é um mero sentimento. Não é um mero desejo, uma vontade longínqua. É um compromisso consciente de você manter-se ligado em Deus o tempo todo, para que você esteja perseverando na fé. Não insistindo em práticas erradas. Porque quando você insiste em práticas erradas, você está se desviando aos poucos. E entenda, meu irmão, Satanás, ele é mestre em colocar pequenos desvios no seu dia a dia, para que você, sem sequer perceber, e tendo o seu foco embotado, desajustado, apagado, e então você perde a dimensão de onde Deus quer te levar. E o diabo tem tido muito êxito nos dias atuais, porque ele tem trazido entretenimento para tirar o foco do coração e da fé de tantos cristãos. Quantos irmãos dizem que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia, mas fica maratonando séries direto no Netflix, varando noite jogando videogame, olhando bobagem no TikTok, no YouTube, no celular.
Você pode fazer tudo isso, não é pecado em si fazer nada disso. Mas se você coloca muito foco, investe muito tempo do seu dia, você não está remindo o tempo, como a Bíblia diz. Você não está aproveitando de modo consciente e você está também dando vazão aos pequenos deslizes da sua vida e você vai capitulando isso e você vai tratando disso como se fosse coisa pequena. É o que o texto do Antigo Testamento também se refere lá em Cantares, ou Cântico dos Cânticos de Salomão, são as pequenas raposinhas que vão arrancando a felicidade da sua vida, do seu casamento, que vão tirando o seu foco em Cristo na sua vida de fé. O compromisso da perseverança tem que ser um compromisso consistente. E você não vai alcançar a consistência na sua fé se você simplesmente ficar sempre se desviando na sua atenção, na sua mente, nos seus olhos, no seu caminhar, no seu linguajar, se você sempre estiver se desviando daquilo que o Senhor tem a fazer através da sua vida. Ou você realmente acha que os homens de Deus, mulheres de Deus do passado, Antigo e Novo Testamento, seriam amplamente usados por Deus como foram, se não tivessem um compromisso com o Senhor? No dia em que você estiver em baixa na sua fé, você precisa buscar em Deus força para renová-la. Não é parar de ler a Bíblia, não é parar de orar. Mas é você, por amor de Deus, deixar, nem que seja naqueles momentos, o seu desejo de apostasia, de abandono dos caminhos de Deus. E como uma criança que precisa tomar um remédio amargo, como na minha infância, me machucava, a minha mãe colocava mercúrio ou mertiolate, como aquilo ardia. Mas era necessário. Entenda a leitura da Bíblia, o seu compromisso de oração diário, como esse compromisso inadiável. E se algum dia passa e você não ler a Bíblia e não ora, é o dia que você vai se considerar perdido. Porque se comunicar com o teu Deus deveria ser o mais importante desejo, anseio do teu coração. O dia que eu não faço isso é um dia que eu considero perdido. Muitas vezes eu estou em casa, quando eu consigo respirar numa atividade ou outra, no meu dia a dia, eu paro para pegar a minha Bíblia, pegar os meus livros de exegese, comentários, Bíblia de estudo, e paro para começar a ler. Estava estudando recentemente o livro de Esther. Tem coisas profundas ali, que nem sempre a gente consegue perceber numa leitura superficial. Fica tranquilo, uma hora vai chegar aqui em forma de sermão, em forma de estudo bíblico, em algum livro publicado, alguma coisa. Mas eu achei segredos ali no livro de Esther. Entendeu? Quando a gente tem um compromisso com Deus, Deus se mostra, Deus se revela a nós. Mesmo no livro de Esther, que é o livro em que ele se ocultou. No livro de Esther, ali está em voga a teologia do ocultamento de Deus. Mas ao mesmo tempo que Deus se oculta, ele se mostra de modo subliminar. Quando você faz aquele estudo um pouco mais profundo, você consegue perceber essa ação de Deus. Então, cada cristão deve se lembrar de que Deus, aquele que fez as promessas, é fiel para preservar a nossa própria fidelidade a Ele, desde que estejamos tendo compromisso com Ele.
O Salmo 91 não diz? O que diz no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente não é revelada para qualquer um. Ela é revelada para aquele que tem um compromisso de habitar no esconderijo, no lugar secreto do Altíssimo. E você acha que estar no lugar secreto do Altíssimo é fácil? É tranquilo. Não tem nenhum tipo de esforço. Tem. O lugar secreto ali era uma referência às montanhas. É onde a águia faz o seu ninho. Ali é o seu lugar secreto, onde a águia consegue voar acima das tempestades e lá de cima ela consegue enxergar cá embaixo a sua presa e levar para os seus filhotes. Para chegar no lugar secreto do Altíssimo tem que haver esforço. Você não sobe uma montanha usando o bondinho. Você escala a montanha como Moisés fez depois dos seus 80 anos de idade. Você vai suar a camisa. Você vai ralar o seu joelho. Você vai se colocar em perigo de cair da montanha abaixo. Mas você chega lá porque Deus te sustenta. Você chega lá porque Deus te abençoa. Você chega lá porque o Altíssimo te fortalece. E olha que interessante o versículo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O que ele está dizendo aqui? Ele está aumentando, ampliando o que ele estava falando sobre perseverarmos na fé. Ora, se eu quero perseverar na fé, eu tenho que perceber a importância da comunhão com os meus irmãos, como um instrumento que vai me possibilitar perseverar na fé. Se você já entende que manter-se firme na fé, você está firmado, está ativo, está completamente focado em estar na fé e agradar o coração de Deus. Como é que você vai fazer isso? Você vai estar ligado com os seus irmãos na fé. Lembra aquela ilustração antiga de vários pregadores que faziam os seus sermões antigamente, comparando a fé viva com uma brasa, que para ela se manter acesa precisa estar no seu braseiro, com as outras brasas juntas. Se você retira uma brasa incandescente, em pouco tempo ela vai apagar sozinha. Pegue essa ilustração antiga, mas ainda ela tem certeza, ela ainda está válida para nós hoje. Se queremos perseverar na fé, se temos o desejo de agradar a Deus, se temos o compromisso de seguir em fé, mantendo viva a nossa esperança de um futuro melhor para esse mundo, para essa humanidade, se queremos nos manter firmes na fé, nós precisamos desesperadamente estarmos juntos na igreja como irmãos em Cristo Jesus. Não acredite na mentira do diabo que você pode se manter firme na fé, sozinho em casa, com a internet ligada, assistindo um culto pela distância, por distância. Se você não tem outro tipo de ação, se você não tem outro tipo de opção, seja por enfermidade, seja por estar viajando para algum lugar a trabalho, seja por estar cumprindo escala no seu emprego, isso é uma contingência temporária. Mas se você pode estar na igreja e você opta não estar na igreja por preguiça, porque você tem mais compromisso com a série de Netflix do que com a palavra de Deus, do que com os irmãos da igreja, você é um forte candidato
a esmorecer na fé, é a vê-la se apagar. E então, você depois de um tempo, você vai se perguntar, o que está acontecendo comigo? Por que eu não quero mais estar na igreja? Por que eu não quero mais orar? Por que eu não sinto mais fome pela palavra? Pequenas escolhas que nós vamos fazendo no dia a dia, que vão marcando, que vão manchando a nossa vida espiritual perante Deus. Rompa com isso em nome de Jesus. Quem esteve aqui na sexta-feira passada e assistiu ao filme, claro que eu não vou dar spoiler, mas assistimos aqui o filme A Forja. Você percebeu o que aquele personagem precisou abrir mão, porque aquilo estava afastando o personagem do filme de poder de fato cumprir o propósito final de Deus na sua vida espiritual. Eu tive que abrir mão de algumas coisas na minha vida, de alguns prazeres da minha vida. Esses prazeres não eram propriamente pecaminosos, mas tiravam a minha mente do foco. E se tira a sua mente do foco que é Deus, se torna um pecado na sua vida. Tudo aquilo que te afasta de Deus se torna pecaminoso. Então, em nome de Jesus, reconheça, identifique e afaste tudo aquilo que te leva para longe do foco do Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo para nós, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você e Ele merece o nosso coração inteiro, sem reservas. Portanto, temos que reconhecer a importância da comunhão com os irmãos. Porque olha que interessante, aqui ele está dizendo o seguinte, que nós temos que observar atentamente o nosso momento de comunhão entre os irmãos. Porque é isso que vai fazer a minha fé se fortalecer. Sabe aquela hora de dificuldade, de angústia, que você se sente sozinho? Se você estiver atrelado a uma igreja que também tem o compromisso de se manter firme na fé, junto com você, você encontra força para não desistir. Você não se sente mais longe, sozinho, no meio do turbilhão. Porque Deus não vai permitir que você se perca. Quando você está firme no coração, no seu coração perante Ele, e quando você conta com o auxílio, com a ajuda dos seus irmãos na fé. O caminho já é difícil sem a ajuda dos irmãos. Você imagina se você de fato se coloca isolado e sozinho. Qualquer ovelha sozinha no meio do caminho é presa fácil para lobos. Ela precisa estar com as outras ovelhas e principalmente com o pastor que a protegerá. Não se coloque em perigo à toa. Isso é insensato. Apresente-se diante de Deus, levando a sério também a sua comunhão com os seus irmãos. Eles vão te ajudar a manter-se firme, inabalável na fé, a manter-se completamente focado na presença do Senhor. Insisto em dizer, identifique aquilo que você faz, os pequenos prazeres que muitas vezes te afastam de Deus. E no mínimo comece diminuindo-os, se não tirando por inteiro. Vai por mim. O preço você pode achar que é um preço alto a se pagar. Mas se o preço é você reconstruir o seu relacionamento com Deus, o preço vale a pena. Por fim, versículo 25. Aprenda a não abandonar a reunião dos santos, dos servos de Deus. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, e tanto mais quanto vocês veem que o dia
se aproxima. Eu não posso deixar de congregar. E às vezes eu fico pensando, por que muitas pessoas querem abandonar a igreja? Deixam de congregar. O texto também já responde. O objetivo da comunhão é para que nós nos estejamos mantendo firmes na fé, nos admoestando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Quando a gente percebe o irmão que está em dificuldade, a gente chama para perto. A gente tem esse compromisso, por isso que nós chamamos outro de irmão. E a coisa, nossa cultura ocidental fica assim tão anuviada, que a gente chama o irmão fulano, irmã fulana, e não entende por que o termo é irmão. É irmão porque está próximo, porque a gente fica preocupado, a gente se importa. As pessoas abandonam comunidades porque não percebem que essa comunidade se importa com ela. E às vezes a hipocrisia também está ali aparente, porque ela também não se importava com ninguém. Quando não há um relacionamento em que um se importa com o outro, se esforça para ajudar o outro, quando não há admoestação, quando não há ânimo mútuo feito na igreja, as pessoas abandonam o caminho, deixam de congregar. Viram desigrejados, viram apóstatas. Quando há falha no compromisso mútuo de um ajudar o outro a de fato vencer na fé e amadurecer. Por isso que o texto diz, não deixemos de nos congregar, como é o costume de alguns que abandonaram por algum tipo de problema nesse compromisso mútuo. Pelo contrário, façamos admoestações, tanto mais quanto vocês veem que o dia se aproxima. Esse dia aqui é o dia da volta de Jesus. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, quanto mais o tempo vai se aproximando, vai crescendo, percebemos que quanto maior perseguição a igreja sofrerá. Engana-se você, se você acha que o mundo vai ser favorável a nós cristãos. O papo de tolerância é só conversa, politicamente correta. O mundo odeia os cristãos. Por que o mundo odeia os cristãos? Jesus disse isso, porque primeiro odeiam o próprio Jesus. Se odeiam a Jesus, também odiarão a nós. O mundo está ainda na condição de inimigo de Deus. E se o mundo é inimigo de Deus, o mundo não vai abraçar quem quer ser amigo de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se o mundo te abraça, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Se você não incomoda ao mundo, tem alguma coisa errada na sua vida cristã. Não deixe de congregar. Busque força na sua igreja. Busque força no compromisso de fé. E quando você faz isso, o Senhor te sustenta, o Senhor te abençoa, e você vai perseverar na fé que você recebeu em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos nos manter firmes nesse compromisso mútuo de perseverarmos em nossa fé cristã. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus fortaleça a sua fé, fortaleça a nossa fé. E não estejamos abandonando o nosso desejo sincero de estarmos juntos, perseverando na fé
nos fortalecendo uns aos outros. Quem vive por fé não vai parar. Se há um tempo a esperar até tudo voltar pro lugar, a fé diz pra não desanimar. Há uma canção para mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Há uma canção para cantar, mesmo na batalha, só quem tem fé consegue adorar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Quem não põe o pé nas águas não anda sobre o mar. É preciso ter coragem, decida acreditar. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Nunca abandone a fé, só ela faz alguém vencer a multidão, pra orla do manto tocar, e faz um coração mesmo ferido e sentindo dor, cantar um hino de louvor. Se você tem um desafio de fé para vencer, se para você há uma dificuldade para abrir mão de alguma coisa para estar mais próximo de Deus, se você precisa, nessa a sua atual conjuntura na vida cristã, se você precisa de força para suportar as suas dores, as suas lutas, as suas dificuldades, se há algum tipo de atitude ou de ação ou de prazer na sua vida que você precisa renunciar para estar próximo de Jesus, em nome de Jesus eu peço a você para unir a sua fé com a minha.
você vai colocar a sua mão no seu coração como uma amostra diante das pessoas, diante de Deus também, se você desejar, para que você esteja nesse momento entregando o seu dia a dia na presença do Senhor. Se há algum tipo de angústia, se há algum tipo de ação que alguém fez contra você, que você tem ficado muito aquém, sentido que está muito aquém daquilo que o Senhor requer da sua vida, nesse momento o convite, o desafio é para que você esteja entregando o seu coração por inteiro, sem reservas ao Senhor. Vamos falar com Deus nesse momento. Pai, nós te exaltamos por esta palavra que tanto falou ao nosso coração, por esta exortação do autor aos Hebreus, que conhecia muito sobre a lei de Deus, que em toda a sua carta, em todo o seu escrito, demonstrou para os seus leitores o quanto Cristo é superior a todo o sistema de sacrifício legal do Antigo Testamento. Toda a palavra do autor aos Hebreus nos mostrou, Senhor, o quanto é importante entendermos que a ação de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente para nos ligar novamente a Ti. Mas, ó Deus, quantas vezes, assim também o autor aos Hebreus escreveu, nós, por motivos fúteis, levianos, por pequenos prazeres, ó Pai, que o mundo oferece, por pequenos entretenimentos que não preenchem o vazio da nossa alma, a gente fica, ó Pai, se afastando de Ti. A gente deixa de nos congregarmos com os outros irmãos. A gente deixa de perseverar na fé. Porque, ó Deus, são escolhas erradas que fazemos. Quanto tempo perdemos, ó Deus, porque preferimos fazer tantas coisas ao invés de estarmos próximos do Senhor. Nesse momento há muitos irmãos, muitos servos Teus, que tem nesse momento, ó Pai, demonstrado que precisa da atuação do Teu Espírito, para que esteja, ó Pai, modificando alguma prática, alguma situação da sua realidade diária de vida. Peço a Ti, pelo Espírito Santo, esteja nos aproximando do Senhor através da leitura da Tua Palavra, através de um desejo consistente em conhecer a realidade da revelação do Senhor através da Tua Palavra. Queremos pedir a Ti, ó Deus, que também a vida de oração dos Teus filhos esteja agora alcançando um novo patamar, ó Deus. Eu me refiro a essa vida de oração no dia a dia. O Senhor já tem ensinado essa igreja a orar. O Senhor já tem abençoado, dado resposta de oração como nunca nós podemos testemunhar. Mas queremos ver mais do Senhor. Queremos ver a Tua atuação também na nossa vida pessoal, no nosso dia a dia e na nossa vida comunitária aqui na Tua casa. Pedimos a Tua graça, pedimos a Tua restauração da nossa alma, dos nossos sentimentos, da nossa mente. Que em tudo, Senhor, sejamos a cada dia transformados à imagem perfeita do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, que pagou um preço tão alto para que sejamos, ó Pai, novamente sendo aceitos por Ti. Nos abençoa durante essa semana.
dê respostas de oração, nos dê cura, nos dê, ó Pai, respostas importantes em todas as áreas. Que estejamos, ó Pai, nos reservando a dar qualquer passo em nossa vida que não seja debaixo do Teu direcionamento, mas que estejamos caminhando no compasso do Senhor. Pedimos essas bênçãos, pedimos essa graça renovada, pedimos a Ti essas misericórdias renovadas. Em nome de Jesus, é como oramos, agora e para todo sempre. Amém.